Boa tarde. De Olho no Rio está começando e nós estamos trazendo para vocês o Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, pós-graduado em Harvard e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Alcoolismo e Drogas. Muito prazer te receber aqui, Dr. Jorge, e eu queria conversar com você um pouco a respeito dessa questão tão importante e tão fundamental para as famílias, que é a questão das drogas e o uso das drogas. Como é que você está vendo essa discussão que começa a permear na sociedade através dos principais meios de comunicação a respeito da liberação do uso da maconha? Sob o ponto de vista da saúde pública, nós não devemos, nesse momento, partir para a liberação do uso de qualquer substância química. Pelo contrário, o que nós temos visto é a necessidade de reprimir mais ainda. Em relação ao tabaco, a população toda já percebe que é necessário. Em relação ao álcool, já há uma consciência muito clara de que o menor de idade não deve beber, de que não se deve vender bebida ao longo das estradas. Então, a consciência popular, no momento, no nosso país, é no sentido da limitação do uso de substâncias químicas. Aliás, você colocou um ponto muito importante. É um contrassenso mesmo. Hoje nós estamos vendo em todo o país, né, uma campanha, né, contra o fumo, uma campanha antitabagista. Nós estamos vendo um trabalho enorme, uma legislação cada vez mais forte contra a bebida alcoólica, né, principalmente na questão de conduzir veículos e beber. E, ao mesmo tempo, na contramão dessa nova política, a gente vê uma política dizendo que a droga deveria ser liberada, ou determinado tipo de droga deveria ser liberado. E eu acho que esse contrassenso é que eu não consigo entender como é que alguns meios de comunicação, né, algumas pessoas que são importantes no país, trazem um assunto à discussão que vai na contramão daquilo que nós estamos vendo que é necessário fazer. A verdade é que isso se dá em virtude da Política Nacional Antidrogas abordar dois temas, se dedicar a dois parágrafos específicos. Um, a prevenção, que tem mais a ver com a área médica, o outro, a repressão, que tem a ver com a área policial, repressão à venda. Então, os defensores da liberação geralmente são aqueles que estão mais preocupados com o fracasso aparente da política de repressão à venda. Então, passam a alegar que seria melhor a liberação, porque isso diminuiria o confronto entre vendedores do ilícito, da substância ilícita. Na verdade, isto não é uma afirmação correta, porque mesmo quando há a liberação, por exemplo, do álcool, há crime em relação, por exemplo, à venda ao contrabando de cigarro, que gera também um confronto entre grupos que querem ocupar espaços. Então, essa ideia de que a liberação poderia diminuir a venda é uma ideia muito perigosa. Pelo contrário, o que nós temos visto no Brasil, em cidades lá do ABC paulista, é que a diminuição da venda de bebida alcoólica, a limitação da venda de bebida alcoólica até às 11 horas da noite, tem diminuído fortemente a incidência de crime. Sob o ponto de vista médico, da prevenção, seria catastrófico, no momento, a liberação do uso de mais uma substância química. Porque nós não temos, sob o ponto de vista de saúde pública, estrutura suficiente para dar conta daqueles que adoecerão. Diz uma coisa, Jorge, o que se fala muito hoje dessa questão do crack que está tomando conta, né, das grandes cidades brasileiras e até mesmo no interior, né, dos grandes estados brasileiros. O que você pode explicar para nós a respeito do que é o crack, de que forma ele é utilizado e por que ele vicia de forma assim tão rápida? Bom, o crack é a cocaína. Então, na sua forma atual, mais barata de venda ilícita. Então, a cocaína é misturada a diversas outras substâncias, muito impura, e com isso, ao ser fumada, ela vai muito rapidamente ao cérebro. Então, rapidamente o seu efeito se manifesta. Da mesma maneira que a pessoa tem o efeito muito rápido, passa muito rapidamente também.
o que leva a pessoa a querer usar mais vezes, com mais frequência, em maior quantidade. Nesse sentido, é altamente adictivo, o termo seria esse, adictivo, que é um sinônimo de viciante, né? Então, uma droga que tem essa característica, ela faz com que a pessoa perca valores morais, valores éticos. Quando a comete, aqui no Brasil, por exemplo, a comete muito jovem, menor de idade. Nos Estados Unidos, Canadá e Europa já comete pessoas com mais idade. Então, são pessoas que tiveram alguma formação médica, ou seja, tiveram algum cuidado médico, alimentar, educacional, que é diferente da população brasileira que é atingida pelo uso do crack, que são frequentemente jovens de classe baixíssima, que não foram bem alimentados, que não estão expostos a uma cultura, a uma educação. Portanto, o crack, sem exagero, está criando uma geração de perdidos. Eu tenho uma proposta no Congresso Nacional que cria algumas modificações na atual lei de entorpecentes que me parece muito fraca. Dentre essas propostas minhas, eu insiro a possibilidade do juiz, né, determinar o tratamento compulsório daquele indivíduo que foi levado à sua presença pelo uso mais de 3 vezes de uma substância entorpecente detectada pelas autoridades policiais. Você acha que é importante o juiz ter esse poder de compulsoriamente determinar a pessoa que seja tratado? Funciona muito e funciona mais do que o tratamento quando o paciente é voluntário. O objetivo dessa lei é dar mais um instrumento ao juiz que possa fazer, né, essa determinação de forma mais clara, mais específica, sem muitos rodeios, né? Ou seja, a partir do momento em que se constatou que há necessidade de tratamento, o juiz pode compulsoriamente determinar de plano esse tratamento através de uma decisão judicial. Da mesma forma, eu estou criando a possibilidade de um registro no Ministério da Saúde das pessoas identificadas como tais, né, para que a gente possa fazer um mapa, né, do uso da droga do Brasil, né, que tipo de droga está sendo usado, quais são os efeitos que os tratamentos, né, ocasionam, né, para que a partir daí cada vez mais a gente possa, a nível de Brasil, traçar uma política efetiva de combate ao tráfico e de tratamento daqueles que precisam. Eu acho que é fundamental a gente poder ter a visão para esse campo, ou seja, tratar, prevenir para não necessitar reprimir. Se a gente previne, né, se a gente depois pode tratar, a gente vai ter muito menos trabalho na repressão, muito menos confronto, muito menos possibilidade de ter pessoas mortas e feridas em função da questão das drogas. Mas eu quero aproveitar a tua expertise e te fazer uma outra pergunta em cima de um outro projeto que eu estou apresentando. Da necessidade do exame criminológico daquele que entra no sistema penitenciário, condenado por qualquer crime que seja, né? E também para as progressões de regime, né, que esse exame criminológico também seja feito com avaliação psiquiátrica, psicológica, se aquele indivíduo realmente apresentou, né, condições de voltar ao convívio social. Então eu acho que isso é uma coisa que se deixou de fazer no Brasil, que a lei abrandou, fazendo apenas com que se cumpram prazos. Eu acho que o exame criminológico é fundamental. O que te parece? Me parece muito importante essa medida, porque se por um lado pode impedir que pessoas que estejam ainda incapazes do convívio social o façam, também vai proteger aquele que está sendo preso em virtude de uma ação fruto de um descontrole no uso de drogas. Então vai proteger o doente e vai penalizar o criminoso. Te agradeço muito a tua presença, seus esclarecimentos foram fundamentais para que a gente pudesse entender essa questão das drogas hoje, e eu gostaria de deixar as câmeras abertas para que você desse um recado para a nossa juventude a respeito dessa sua experiência sobre as drogas. A dependência química é uma doença crônica, progressiva e fatal. Ela mata desmoralizando a pessoa. Se você quer ter um ideal, se você quer viver com alguma satisfação interior, deve procurar os valores mais elevados, aqueles que lhe afastam da droga, lhe afastam da perda dos valores. Muito obrigado pela tua presença, foi um prazer estar com você aqui. Obrigado por esses esclarecimentos e vamos continuar juntos nessa luta para tirar os jovens da droga. Sim, vamos sim.